Quer vir mais pra cá? Uhum. Eu pensei em empurrar mais pra cá, você acha que não? Ok. Bom, se eu estiver te atrapalhando, daí... Boa noite, tudo bem? Pessoal que tá entrando. Boa noite, cadê as nossas borboletinhas? Estão entrando, cadê o povo? Vamos aí, vamos compartilhando a live, hein? Quero dobrar o número hoje. Quem está participando aí do desafio, coloca a borboletinha aí para nós, já comenta como que foi o dia de hoje. Vamos incentivar mais pessoas a fazer o desafio. Tudo bem? Segunda-feira, hein? Começando com tudo, hein? Pessoal que tá lá no grupo. A semana toda a gente vai ter aí convidados especiais. Logo, logo a gente já vai chamar a nossa convidada. Vocês vão adorar, gente. Ela vai trabalhar com vocês hoje o tema como se manter no foco, né? Porque tem gente hoje já reclamando, né? De dor de cabeça, de fome, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então a gente trouxe aí uma especialista, né? Ela é psicanalista. Ela é psicoterapeuta, então, vocês vão adorar. Daqui a pouquinho a gente já chama ela. Olha lá, borboletinha. Ó, uma borboletinha aí Isso já aí. apareceu. Cadê as outras? Pessoal, vamos compartilhando. Manda aí pra mãe, pra tia, prima, amiga. Vamos, bora compartilhar. Todo mundo começa, né, gente? Quando a gente decide melhorar a nossa alimentação, a gente começa super bem, né? No primeiro, segundo, terceiro dia. Depois, a gente já começa a relaxar. Então, por isso que o tema de hoje é muito importante, gente. O que fazer para se manter no foco? E a gente vai falar um pouquinho, né, Fran, antes de chamar a nossa convidada, o que acontece, né? A gente vai falar sobre a inversão de valores, né? E sobre um ciclo vicioso que acaba atrapalhando. E segunda-feira é Dia Mundial do quê, Carol? Né? De começar... A dieta, né? Mas aqui não tem nada de dieta, né, Carol? Com certeza, gente. Aqui é uma mudança mesmo de hábitos, né? É uma rotina. A gente ensina vocês a colocar no dia a dia de vocês uma rotina mais saudável. Vocês terem uma visão diferente com a comida, que é o que a gente vai conversar hoje, né, Carol? Sim. Então vamos começar, né, Fran? Vamos aí sim. Começar, vamos respeitar o horário, o pessoal que entrou aí, e vão chamando o pessoal enquanto isso, que logo, logo chamamos aí a nossa convidada. Então, gente, o que a gente percebe hoje, né, em relação à alimentação, né? O que é essa inversão de valores? Então, as pessoas, todo mundo fala, né, a maioria, que comer de forma saudável é muito prazer, é muito trabalhoso, né? É ruim, não tem sabor, não tem graça. E a comida industrializada, né, o fast food é prático, né, é atrativo. Então, gente, isso não acontece à toa, né? Então, o que a indústria alimentícia ela faz, gente? Ela enche ali de aditivo químico, né? Justamente que é pra gente ficar viciado naquilo. Vicia, gente, tem noção? Vicia. Por isso que você não consegue ficar sem o pãozinho, não consegue ficar sem o chocolate, porque eles são altamente viciantes. Então, o que acontece, gente? Quanto mais alimento industrializado, quanto mais fast food, mais, entendeu? Menos prazer a gente vai ter com a comida saudável. Por quê? Porque ali tem tudo, gente. Tem o glutamato monossódico, tem o açúcar que viciam. Então, para romper com esse ciclo, a gente vai ter que ter força de vontade. Exato. Né? Por quê? Porque a gente consegue, mas a gente precisa romper com esse ciclo. E aí, o que eu conversei ontem, né? Quem assistiu a live, quem ficou presente, né? Assistiu ontem e tá aqui hoje, a gente falou da microbiota, né? Então, além desse alimento ser altamente viciante, a sua microbiota tá ruim, tá com desbiose. Aí o que acontece? Vai querer mais, vai querer que você coma somente esse tipo de alimento. Então, olha a importância de se cuidar da microbiota. Então, assim, é uma coisa que a gente vai bater aqui com vocês
sempre. Então, o seu peso não é culpa só sua. Claro que você escolheu, você tem opção de escolha, mas a sua microbiota está pedindo porque ela está ruim, ela está doente, então ela vai pedir isso que está viciando. E o que acontece, gente, quanto mais industrializado, quanto mais fast food, a gente come mais a gente quer e a gente vai ficando também, gente, sem energia, né, para fazer o que tem que ser feito. Então a gente vai ficando sem disposição, tá? Sem foco mental e viciado naquilo. Então por isso que às vezes é tão difícil a gente tomar uma decisão e a gente sair, entendeu? Exato. Dessa rotina, entendeu? Extremamente prejudicial. Gente, encare a comida não como uma inimiga, tá? Se você vem fazendo isso, ai, mas só de olhar eu engordo, nossa, isso é ruim. Encare como algo bom, seja grato, porque tem muitas pessoas que não têm aquilo que está na sua mesa, né? Então, olha todo o processo que a comida levou até chegar na sua casa, né? Na sua mesa. Então, mude a maneira com que você olha a comida, né? Tenha essa gratidão, coma com prazer, mastigue, sabe? Saboreie cada alimento. Isso muda muito, tá? A gente não tem vontade de cozinhar, muitas vezes a gente não tem coragem de descascar uma fruta, gente, porque a gente está tão carente de micronutrientes, né? Que, entendeu? A gente acha tudo muito difícil, né? Por quê? Justamente porque a gente não tá bem. Ó, tava conversando com a Carol. Antes de eu falar, pessoal, o que vocês estão achando da live? Manda borboletinha aí pra gente, tá bom? Mas 2 estudos que eu acabei de ler antes de chegar da live. Eles fizeram com 2 grupos de coelho. Deram a mesma ração para esses grupos. E aí, no final do experimento, eles viram que um grupo de coelho o colesterol baixou e o outro manteve alto. E aí eles falaram, mas como? Dei a mesma ração, o que aconteceu? E aí eles foram ver que o tratador, ele fazia carinho nos coelhos. Então o coelho que ficava mais embaixo, ele dava carinho e dava ração. Foi o grupo que reduziu o colesterol. E os coelhos que ficavam mais em cima, ele não conseguia dar carinho, ele só colocava ração. Então, né, o colesterol se manteve alto. Um outro experimento que foi com 2 orfanatos. Então, eles distribuíram a mesma quantidade de alimento, tudo igualzinho. E aí eles viram que teve um orfanato que as crianças se desenvolviam muito mais, ganhavam peso, cresciam mais, e do outro orfanato não. E aí eles viram, mas por quê? Aí que uma diretora dava amor para essas crianças. A criança caía, ela acolhia, e a outra era rígida, cobrava muito, criticava. E eles fizeram a inversão. A que estava no orfanato, que não desenvolvia, colocou a diretora boa, e a diretora ruim foi para o orfanato que estava em desenvolvimento. E eles notaram que as crianças que estavam se desenvolvendo pararam, e as que estavam estagnadas começaram a se desenvolver. Então tá vendo essa relação com o amor? Então a gente tem que parar de se olhar no espelho e não gostar e achar que comida boa é ruim. Tenha amor por você. Ontem a gente falou desse amor próprio, né? Da gente se alimentar bem. Então vamos mudar essa perspectiva com o alimento com relação a esse amor e ódio, tá? E a forma também como a gente encara o processo. Muita gente foca no que não pode comer. Então vira um sofrimento porque a pessoa só olha para o que foi retirado. Gente, a gente coloca tanta coisa, inclui tanta coisa boa, né? Alimentos que a pessoa nunca comeu, que não tem o hábito, mas a pessoa insiste em olhar para o que foi tirado. Exato. Gente, vai virar sofrimento. Mude a perspectiva do seu olhar. É a forma como a gente olha, como a gente vai encarar o processo. É um dia de chuva. Se você, putz, que chuva, tá chovendo, ai que feio. Mas é tão bonito você ver a chuva cair, né? Olhar ali na planta. Então, assim, mude a forma com que você está enxergando, tá? Que isso vai ser muito mais leve, muito mais prazeroso. Então, a gente precisa realmente mudar a nossa perspectiva, né? Dessa visão com o alimento. E a forma que a gente, quando a gente monta um prato de comida saudável, né, a gente olhar aquilo com prazer, né, que aquilo vai nutrir o nosso corpo, né, que aquilo vai trazer energia boa. Lembra ontem eu falei da diferença, né, do ato de comer e do alimentar-se, né? O ato de comer, gente, é ingerir no dicionário Aurélio, tá escrito que é ingerir qualquer coisa.
coisa, alimentar-se não. Significa você ingerir os nutrientes necessários, entender o que o corpo precisa. Então, encare aquele prato, gente, com prazer, né? Encare não, ai meu Deus, como é que a gente monta o prato, né, saudável, fala, ai, vou ter que comer esse monte de mato. Então, olha a forma que a pessoa está encarando o processo. Então, mude essa visão. Então, o que vai fazer toda a diferença. E o tema de hoje justamente é esse, né, Então, vamos mudar essa visão? Vamos? Porque, assim, outra coisa, quando você fica estressado, então, né, seja com o que for, anda estressado, o estresse vai liberar cortisol. Cortisol é um hormônio que ele é da luta e fuga, né? Então, o que ele vai fazer? Ele acha que a qualquer momento você vai precisar lutar, fugir. O que ele faz? Mantém. Diminui seu metabolismo, diminui sua digestão. Ele precisa reduzir toda a nossa atividade. E quando a gente reduz o metabolismo, o que acontece, gente? A gente não emagrece. Nosso peso vai ficar estagnado. Então, adianta eu ficar estressado? Então, a gente precisa encontrar maneiras para melhorar esse nosso estresse, tá? Achar prazer em cozinhar, fazer atividade física, que vai ser um outro tema, né, Carol, essa semana com vocês. Então, para reduzir esse estresse, que é o mal do século, né? Todo mundo fala, eu tô estressada, eu ando estressada, mas o estresse só tá te adoecendo, então a gente precisa encontrar uma maneira para melhorar isso. Acho que já falamos bastante, Carol. Vamos chamar a nossa convidada? Ah, pessoal, o Du lembrou aqui. A gente, quem ainda não entrou no grupo, tá aí, meu Deus, o que é esse desafio Metamorfose? Então, é uma semana com acompanhamento meu e com a Carol. Carol montou um plano alimentar só para quem tá lá no grupo, tá? Então, acabou a live, vai lá no meu feed, tem um link, Desafio Metamorfose, clica para você entrar no grupo. Então, além desse plano alimentar, tem e-book, tem receitas e tem ali nós duas, né? Auxiliando vocês. E somente quem tiver no grupo e for participativo vai ter 2 sorteios que eu queria para mim. Muito bom, que é segredo ainda, né? Isso, vamos falar só na quinta-feira. Né? Então, assim, corre lá e vamos participar, porque é uma delícia, né? É gostoso. Quem tá aqui tá muito animado, gente. Fala aí pro pessoal que tá aqui assistindo a live e que tá no grupo, o que vocês estão achando lá desse primeiro dia do Desafio Metamorfose? E entra, quem não entrou, gente, ainda dá tempo, a gente entendeu, pode entrar a qualquer hora do tempo aí, e é porque a gente vai estar auxiliando. Exato, ainda dá tempo. Então eu vou chamar nossa convidada aqui, pra gente não enrolar muito, porque hoje ainda é segunda-feira, né, gente? Eu vi que ela já estava ali, vamos ver. A Andréia falou, maravilhoso, incrível, a Fran falou, que legal, gente. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom. E daí, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite, né? Fala um pouquinho sobre você para o pessoal conhecer. Tudo bem com vocês, menina? É um prazer estar aí, né, com vocês nesse propósito que eu acredito que é uma mudança de vida, né? Não é somente você perder peso, mas sim você trazer qualidade de vida e isso sempre é maravilhoso, né? Com certeza a gente fala, né, que o nosso objetivo maior é a saúde, né, Fran? Exato. A perda de peso é uma consequência. Com certeza. Então, sou a Marília, né? Como a Carol já me apresentou aí. Hoje eu vou falar para vocês sobre a questão do foco, né? Que eu acredito que, assim, até a Carol começou a abrir a live aí falando sobre a questão de tem pessoas que já tá difícil, né? Porque, na verdade, nós estamos habituados a uma rotina, um modo de vida e é difícil mesmo eu chegar no meu objetivo quando eu tenho, né, uma mente que me leva sempre para o negativo do objetivo, né? Então, hoje eu trago para vocês, assim, 6 atitudes que se eu conseguir cumprir, né, com o objetivo dessas 6 atitudes, eu consigo foco. A gente consegue virar a chavinha, né, e levar adiante. Com certeza.
Pessoal, Então, vai anotando. Pega papel e caneta, só não esquecer depois. Amanhã lá no grupo a gente vai perguntar para vocês, né? Aqui prestar atenção. Que a live vai ficar gravada só por 24 horas, então é para assistir. E anota. Então, vamos lá para o primeiro ponto que eu separei aí, que eu acredito que, assim, quando eu tenho consciência disso, tudo fica mais fácil, né? O primeiro ponto seria regularidade. Para quem está anotando aí, anota aí a palavra regularidade. Eu vou anotar aqui. Vou anotar aí. O que é essa regularidade, né? Muitas vezes na nossa vida, e eu acredito que todo projeto que se inicia na nossa jornada aí da vida, a gente começa, se eu vou abrir uma loja, se eu vou começar um novo projeto, eu começo lá do topo, né? Com aquelas emoções, porque na verdade a motivação ela depende do quê? Das nossas emoções, né? Então quando eu começo algo, eu estou no pico da minha motivação. Então, eu estou extremamente motivado. E por quê? Porque é novo, né? E tudo que é novo, você quer o que do novo? Você quer descobrir o que aquilo tem de bom, aonde aquilo vai me levar, né? Então, a novidade traz para você entusiasmo. E como me manter no foco, né? E como me manter motivado num objetivo que muitas vezes é longo prazo, né? É aí que a gente acaba se perdendo. E como que eu consigo a regularidade? Primeira coisa que eu tenho que pensar, se as minhas emoções, né, fazem com que eu esteja motivado e desmotivado, é ali que eu preciso prestar atenção. Quando eu começo uma dieta, quando eu começo um negócio, quando eu inicio um curso, eu chego no pico, né? No pico da motivação. Eu compro roupa, eu pego o cardápio ali, eu vou comprar tudo que tem no cardápio, né? Eu vou fazer isso. Eu vou para a loja de academia, né? Se eu começo a academia, eu compro roupa, eu compro tênis, eu quero uma meia diferente, naquele dia, né? E por que eu faço isso, muitas vezes, somente na primeira semana, somente nos primeiros 15 dias? Porque as minhas emoções, né? Eu percebo um problema, né? Ou algo que eu quero muito ali, e eu quero resolver rápido, né? E como eu sou movido a emoções, essa emoção está à flor da pele. Então, eu vou fazer tudo para que isso dê certo. E aí eu vou lá, vou exemplificar aqui com a academia, né? Eu compro a roupa da academia, eu compro o suplemento, eu compro tudo, né? Eu tenho o kit que eu preciso ali para eu ser aquela musa fitness, né? E aí eu tenho tudo. Só que o que acontece? Na vida, né? Eu não tenho só academia para fazer, né? E aí que começa a entrar a consciência. Eu tenho muitas vezes filhos, eu tenho muitas vezes a minha empresa, eu tenho muitas vezes outros projetos de vida, eu estudo, ou eu trabalho num lugar ali que, né, o meu tempo é muito consumido. E aí o que acontece? A motivação ela vai lá no pé, porque eu começo correndo e eu termino parando, né? E o que eu tenho que aprender de tudo isso? Não é que eu estou falando para vocês, no começo não se empolgue, né? Eu acho que no começo a gente tem que começar a criar consciência de que vão ter dias que eu não vou querer fazer o programa, eu não vou querer fazer a dieta, eu não vou querer ir para a academia. E o que vai fazer tudo isso dar certo é que quando eu não posso correr, eu tenho que andar. E se eu não consigo andar, eu vou rastejar. Mas eu vou seguir, eu tenho que manter isso. Eu tenho que manter os olhos lá no meu objetivo, né? E aí o que acontece, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, comecei correndo, hoje eu vou andar, porque eu tô cansada, né? Aconteceu um problema lá na minha casa, eu não fiz academia, mas então eu vou tirar alguma coisa ali que faça com que eu não aumente o meu peso, né? Então eu vou tirar a ceia que seja, né? É assim que eu me mantenho sempre em movimento.
Ah, eu não consigo fazer nada disso. Ah, hoje eu meti o pé na jaca mesmo, mas amanhã eu volto para o objetivo. Então, a regularidade é o que vai fazer tudo dar certo na nossa vida, né? É você fazer um pouquinho. Se eu tenho capacidade de correr, eu corro. Se eu não estou conseguindo correr aquele dia, eu vou andar. Mas se eu não conseguir andar, eu vou rastejar, né? E eu falo que esse rastejar é a mente, muitas vezes, pensar, amanhã eu volto para o foco. Porque quantas vezes as pessoas assim, ah, essa semana... Não deixa acontecer essa semana mais na sua vida. Deixa ser um dia mal só, né? Ah, naquele dia eu não fiz, mas no outro dia eu já vou conseguir. Por quê? Porque a minha meta é aquela ali. O meu objetivo é aquele. Perfeito. Mas aí, a gente até fala, né, que às vezes no reset, às vezes elas mandam no particular, ai, eu não aguentei, eu comi isso e agora eu falo, tá, comeu. Já era, não adianta, não tem como voltar atrás. Então agora continua, tá? Para manter, não perde o foco. E é para tudo na vida, né? É igual no trabalho, não é verdade, gente? Quando a gente está aqui no trabalho, às vezes a gente não está feliz, mas a gente vai, né, que seja rastejando, porque tem que ir esse comprometimento que a gente tem que ter com outras questões, né? Quando o cuidado, né, é o próprio, não é verdade? E a mulher tem muito disso, né, Marília? Que ela tem muitas obrigações, né? Ela não tem só o seu trabalho, mas ela tem um trabalho na casa, ela tem filhos, ela tem umas que vão estudar, ainda fazem faculdade. Então, assim, é muita sobrecarga, né? E aí a gente vai se deixando de lado, sendo que a gente tem que se colocar em primeiro, porque se a gente não ficar bem, o que você vai dar para o seu próximo se você não tem o que oferecer, né? Você não está bem. Então, assim, a gente precisa disso, precisa ter esse cuidado, precisamos sim se colocar em primeiro plano, não é egoísmo, eu sempre falo isso. Então, só assim você vai conseguir dar para os seus amados, para as pessoas que você ama, porque senão não dá. Você vai ficar doente, vai, né, PDC, enfim. Com certeza. E, infelizmente, né, a nossa sociedade, ela costuma romantizar aquilo que é ruim. Né? Então, assim, ai, mas é um prazer para mim fazer isso. Ai, mas pelo menos eu deitei o dia todo e comi o que eu queria. Gente, é prazer para você pagar a consequência depois? Na verdade, não é um prazer. Né? Na verdade, chega, é um motivo para você. E a gente tem uma cultura de que, mas é só isso, né? Você trabalha tanto, nossa, mas o que isso muda na sua vida? Muda algo que é fundamental, que é a sua saúde. Exatamente, né? exatamente. Não porque é assim, agora você tem escolha, né? Eu vou escolher ser saudável ou não, mas vai chegar uma hora que você não vai ter escolha. Porque a doença já chegou e daí você vai ter que ser obrigada. Não é muito melhor você escolher, né? E ainda poder comer de vez em quando alguma coisa ali, do que não poder mais. Então as pessoas precisam pensar nisso, né? Com certeza. E a pessoa ali na regularidade, ela tem que ver consequência, né? É consequência. Nossa, eu estava super bem nessa época da minha vida, porque eu estava fazendo isso, mas daí veio os problemas. Gente, se daí, além dos problemas, né, você adquirir mais um, eu acho que não tem nada inteligente nessa escolha de querer, não. Né, eu vou fazer, porque na verdade, né, vocês visam a vida saudável, né? E aí eu falo assim, pode estar desabando o mundo, mas pelo menos eu estou no peso ideal, né? Eu tenho coisas boas aí para eu falar, né? Pode desabar o mundo? Pode, mas eu estou bem, né? Eu falo assim que, até para as meninas que eu atendo, né? Mas pelo menos estou de batom, né, Carol? Então pode estar tudo desabando, mas eu estou bonita ali, né? Eu estou na minha melhor versão. E eu acho que é isso, porque assim, daí se tudo tiver ruim... E outra coisa, muitas vezes a pessoa quer mudar, né? A pessoa só quer mudar quando tem uma coisa boa, uma motivação. E eu vou falar, o último ali vai falar bastante sobre essa questão, né? Da autocompaixão que eu tenho que ter por mim.
né? Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, ah, mas por que isso? Porque você merece, né? Porque você precisa disso, né? Então é uma questão de saúde e não de vaidade, né? Vamos lá para o segundo ponto, então, né, que eu deixei aqui, analisar o nosso objetivo. Eu acho que isso daí é fundamental, né? Então, eu tenho regularidade ali. Eu entendo que tem dias que eu vou querer fazer, tem dias que muitas vezes eu não vou estar bem e está tudo bem. O problema é eu não voltar no dia seguinte no foco, né? O problema está aí, não é você cair, é você não querer levantar, né? E aí, trazendo aí para vocês a questão do objetivo. Por que que eu quero isso? Se eu não tenho um porquê, eu não faço nada na minha vida. Por que que eu trabalho? Ah, eu trabalho porque eu preciso de X coisa. Ou eu preciso resolver uma questão na minha vida. Então, o trabalho tem um porquê. E a vida saudável, por que que você precisa dessa vida saudável? É isso que eu quero entender, né? Porque a partir do momento que eu entendo o porquê eu quero ser saudável, né? Que ultrapassa a questão vaidade, de eu estar mais bonita. Por que que eu preciso estar mais saudável? Por que que eu estou, né, no desafio? Por quê? Olá, pessoal, eu coloco aqui, ó. Por quê? Por que vocês estão no desafio? Por que que você está aqui agora, né? E não está lá no Netflix maratonando a série, né? Muitas vezes fazendo um brigadeiro. Por que que você está aqui, né? E aí o que que acontece? Para eu entender o meu objetivo a fundo, eu preciso primeiro entender por quê. Por que que eu estou aqui? Segundo, se eu não conseguir, né, me manter no foco, fazer tudo certo, o que que eu estou perdendo, né? Então, o que que eu perderia se eu não levar esse desafio a sério? O que que eu perco, né? Será que eu perco uma grande coisa? Ah, o que que eu vou estar perdendo, né? Muitas vezes as pessoas pensam, né? O que que é mais importante para você, né? A pessoa fala lá para mim, mas por que que isso é importante? A pessoa não sabe responder, né? Então, assim, se eu quero uma vida mais saudável, eu tenho que saber por que que eu quero essa vida. O que está acontecendo na sua vida hoje, né? O que que essa vida sedentária, muitas vezes, essa situação, né, que fez com que você estivesse aqui no desafio, por que você está aqui? Mas eu quero aquele porquê genuíno. Quais são as dores que levam você a querer mudar de vida, né? Quais são as dores que motivam você a estar aqui hoje? Né? Então, eu preciso entender... Vamos interagir. Por quê? Queremos saber, né, Marília? Vamos escrever aqui. Por quê? Porque eu tô assim, tão disposta a viver essa metamorfose, né? Por que que é tão importante para mim? Então, sabendo o porquê e sabendo também se eu desistir, o que que eu vou ter ali, né? Se eu desisto do desafio, se eu não levo a sério, o que que eu tenho na minha vida, né? Qual a lista, né? É de conquista ou é de fracasso que eu vou anotar? O desafio, metamorfose, vai para que lista aí da sua vida, né? Então, assim, se eu tenho em mente, né? O que eu vou ganhar com esse desafio e o que que eu perco se eu não realizar as atividades, se eu não me manter aí nessa regularidade. Ó, Marília, colocaram aqui, ó. A Maíra colocou, porque eu quero dar prioridade para minha saúde. Deixei ela de lado um tempo e agora estou sofrendo as consequências e não são legais. Isso mesmo. Então eu acho bacana, porque assim, né, você pode colocar o que eu quero para o desafio. Eu quero emagrecer, mas eu acho muito vago, né? Tem uma dor por trás, né? Mas assim, eu quero emagrecer, por quê? Porque eu quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar minha disposição, eu quero melhorar meu sono, Então, é muito mais... acho que tem muito mais valor do que só a perda de peso, não sei. É o que eu penso, assim. Então, acaba pesando muito mais. E a pessoa tem que ter essa clareza. Qual que é a dor
e ela tem um objetivo em relação a isso. É muito bacana quando a gente olha dessa forma e a gente entende o porquê do processo, né, Marília? Bem bacana mesmo essa reflexão. Aí, estão me ouvindo? Aí... Deu uma travadinha aqui. E aí, depois que eu descubro o meu porquê, né? Quais são as dores se eu não conseguir cumprir com o desafio e conseguir realmente mudar minha vida dessa vez, né? Quais são as dores que eu tenho, né? De não conseguir, né? É fácil se eu seguir a regularidade, sim. O dia que eu não estou bem, eu ando, né? E o dia que eu estou muito bem, eu corro, né? Terceiro ponto, que eu acredito assim ser fundamental aí para você ter foco, é aprender a dizer não. Como é difícil isso, não? Como é difícil. O que acontece? Por que é tão difícil dizer não? Né? Porque nós vivemos numa cultura de que para você ser bom, né? O que é uma pessoa boa? Conceito pessoa maravilhosa. Para ser uma pessoa maravilhosa, você não pode ter opinião, você não pode ter um hobby, você não pode viver nada além do que os outros esperam, né? Você tem que gostar das coisas que os outros gostam. Então, na verdade, o que a gente tem em mente? Para eu ser bom, né? E para a gente falar assim, aquela pessoa é muito boa, não tem boca para nada. Gente, olha que coisa negativa. Olha que coisa negativa, né? Eu preciso de um favor. Já sei para quem eu peço. Para aquela pessoa sobrecarregada, né? Aquele adora servir. Aquela pessoa é muito humana, né? Por que ela é tão humana assim? Porque ela deixa a vida dela de lado para fazer favores. E aí eu falo para vocês o seguinte, gente. Para eu conquistar qualquer coisa na minha vida, e muitas vezes é por isso que você não conquista, é porque eu ainda estou querendo ser a pessoa boa que nunca existiu. Porque, na verdade, quando você diz, e é uma frase muito clichê agora, quando você só diz sim para o outro, você diz não para você. Porque aí você não tem tempo, né, para fazer nada por você. Você, infelizmente, você vai viver o quê? Para o outro. E aí, será que dá para viver para o outro e ainda ter uma vida saudável? Será que dá? Será que dá tempo de você preparar lá as suas marmitas, as suas coisas no domingo, talvez? Se você não fizer o favor que o outro está te pedindo? Né? Então, o que eu falo para vocês? Amor próprio, né? Não é você ser egoísta, né? Qual que é o conceito do amor próprio que pega muito e muitas pessoas ainda não entenderam essa questão. Lá na Bíblia está escrito lá, né? Começa tudo ali, né? Do amor, da caridade, disso, daquilo, ótimo. Mas o que realmente você interpretando a questão do cristianismo, né? Que eu acho muito importante porque o amor às pessoas vem de lá, né? O maior ensinamento foi Jesus que se doou, né? Então, assim, olhando lá a questão bíblica, o que tem ali, né? Amai teu próximo como a ti mesmo. Eu não preciso nem falar mais nada. Porque como que é para eu amar meu próximo? Como eu me amo. Então, se eu priorizo as coisas do outro, eu tenho que priorizar as minhas primeiro. Né? Nossa, mas que egoísmo é esse? Não, você não consegue cuidar de ninguém se você adoecer. E chega um tempo na vida da gente que a gente tem que olhar e pensar assim, peraí, o que eu estou fazendo pela minha saúde, por exemplo? Porque só gera um sentimento de frustração, né? De nunca conseguir fazer nada para você e só viver em função do outro, que acaba sendo ruim, né? Muito pior.
E aí vem aquela pergunta, né? Por que que eu sou assim? Né? Por que que eu deixo tudo o que é prioridade, né? Que podia ser uma coisa assim fantástica na minha vida para ajudar o outro. O nome disso, gente, é dependência emocional. Por que que é dependência emocional? Ah, eu preciso que a Carolina me ame, né? Eu preciso que a Francine hoje, nossa, se apaixone por mim. Então, o que que eu penso que é o correto fazer? Só o que vocês quiserem. Eu vou ficar à disposição 24 horas para vocês. E aí eu falo, por que que eu vou fazer isso? Porque dentro de mim, o que que eu preciso? Ser amada por vocês. Na verdade, tem muitas pessoas que vêm ao mundo para ser amada e aceita só. E quando eu tenho esse conceito, muitas vezes que eu nem parei para refletir, para que que eu estou aqui? Ah, eu quero ser amada por todos e aceita por todos. Aí eu falo para você assim, até hoje você não viveu. Porque você não fez o que você queria, você fez o que faria bem para o outro. E muitas vezes a gente está achando que está fazendo bem e nem está. Porque a pessoa reclama ainda do que você está fazendo. Olha, aí que vem um pensamento aí que eu preciso entender, né? Nossa, eu faço tudo nessa casa, né? Assim, é uma mãe falando, né, gente? Ninguém me dá valor. Ninguém me dá valor. Mas aí eu falo para vocês, quem condiciona as pessoas ao redor é você. Pode ver que tem gente que a gente fala assim, ai, nem peça para ela. Né? Quando você vai falar com aquela pessoa, você já, ai, eu vou até ficar mais assim, porque eu já sei. Né? Mas por quê? Porque aquela pessoa, ela já estabeleceu limites. E se você vê essa pessoa aí que você tem receio de falar com ela, é aquela pessoa que dá certo na vida. Infelizmente ou felizmente, eu tenho que aceitar. Porque aquela pessoa que fala não para você, se você vê ela na vida profissional, na família, enfim, ela tem sucesso em alguma coisa, ela tem. Procure lá. Nem que seja no descanso dela, porque ela fala, agora eu vou descansar. Né? Ela tem esse sucesso nessa área da vida dela. Então, assim, eu tenho que colocar na minha cabeça aí que falar não para os outros, né? Eu começar a estabelecer limites saudáveis na minha vida é algo necessário para que eu consiga ir no desafio Metamorfose, chegar lá no final e falar, nossa, meu resultado foi excelente. Para eu chegar lá na minha faculdade e falar, nossa, consegui. Porque eu não fiquei fazendo favor para todo mundo, eu consegui estudar. No meu trabalho, eu consegui concluir as tarefas. Por quê? Porque eu não fui aquela pessoa que, ai, o fulano não fez, eu vou fazer por ele. Né? Porque depois, no final do dia, eu ia falar, ai, se não fosse você. Então, assim, se eu estou esperando, né, que uma pessoa fale, ai, se não fosse você, trate a sua dependência emocional, que isso é muito grave. Né? Quando eu quero que as pessoas me amem pelo meu sacrifício, eu sacrifico a minha vida para que aquela pessoa me ame. Isso é dependência emocional. Eu falo sim para tudo porque eu tenho medo daquela pessoa ficar chateada comigo. Isso é dependência emocional e precisa ser tratada. Eu preciso ter consciência do porquê eu digo sim para todo mundo. Olha, quantas chavinhas estão virando nesse momento. A cabecinha de vocês está assim, ó. Pessoal, manda aí borboletinha. O que vocês estão achando da live? Vamos lá, vamos participar, gente. Vamos lá agora. É interessante, né? A gente refletir sobre muitas questões. Verdade. Nossa. Faça um negócio. E agora, a cabeça da... o nosso quarto. Meu Deus do céu. O nosso quarto aí, a nossa quarta orientação aí para eu me manter no foco, né? O que que eu preciso? Um ambiente favorável. E o que que é esse ambiente favorável para eu atingir as minhas metas? Gente, se eu estou, e agora eu preciso entender uma coisa. Se eu estou querendo um estilo de vida diferente,
eu não posso frequentar os mesmos lugares. Isso aí é a mudança. Em você mesmo, né? Qual que é a mudança, né? A mudança é eu entender que muitas vezes, né, para eu alcançar um objetivo, né, eu vou ter que passar por um outro lado. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu estou do outro lado, não dá para eu estar aqui também. Se eu era aquela pessoa, hoje eu não moro mais em Itararé. Mas se eu começar a tomar café, né, na Dona Bela, na Valentina, né, aonde eu tenho que frequentar agora, será que são os lugares, né, aonde eu adquiri, né, coisas que eu não quero mais ter, né, hábitos, é aquele docinho que eu gosto lá do tal lugar, eu não vou naquele lugar mais, né? E aí eu falo para vocês o seguinte, como que eu vou gostar, né? Até ouvi vocês aí falando no início, né? Negócio de comer mato, né? Eu emagreci, até foi a Carol, né? Na pandemia, eu pensei assim, nossa, o que eu tenho é comer, porque eu estava trabalhando online e tal. Eu acabei engordando 10 quilos, né? Na pandemia. Só que como que eu eliminei esses 10 quilos? Eu fui buscar um profissional, eu me afastei dos lugares onde eu estava, porque tudo que eu fazia naquela fase era a fase que eu não queria viver depois. Então, o que é inteligente eu fazer agora? Eu buscar lugares que favorecem atingir essa meta. Buscar pessoas que não falam assim, a gente vai morrer, mas vai morrer hipertenso, vai morrer como? Vai morrer, né? Antes, né? Vai morrer antes. Né? Mas a gente não sabe do dia de amanhã, né? Então, assim, pessoas com essa mentalidade e pessoas também que tiram o seu foco, que trazem, vamos voltar lá para o primeiro, a regularidade depende das nossas emoções. E aí, como que eu faço? Eu vou viver assim. Eu sei que muitas vezes, né, a pessoa coloca a família como a instituição mais sagrada que existe, mas muitas vezes, né, por que eu vou para análise, para o psicólogo, né? Muitas vezes eu tenho que pensar aonde foi causada aquelas dores, aquelas feridas, e é dali que eu tenho que me afastar, né? Muitas vezes a gente tem que fazer escolhas dolorosas. Por quê? Porque eu venho com sentimentos ruins daquele lugar. Eu não preciso ser mal educada, ingrata, não. Mas eu preciso fazer escolhas inteligentes até no lugar que eu frequento, amizades que eu tenho, porque se eu quero atingir um objetivo, o que eu preciso? Eu preciso entender que eu preciso estar num ambiente que favoreça o meu objetivo, né? Então, assim, eu sou aquela pessoa que, né, eu vivo num lugar de fast food, né? E eu quero muito. E aí, o que acontece? Eu começo a ver pessoas ali comendo e outra coisa, as pessoas têm o mesmo objetivo, eu não estou criticando, né? Mas é o objetivo ali da pessoa de, não tem problema, tal, a vida é assim mesmo. Não, se eu quero mudar, eu preciso estar num ambiente que favorece a minha mudança, né? Então, lembra dessa parte aí que eu preciso analisar os ambientes, as amizades, tudo, e perceber no discurso das pessoas. Quem são as pessoas que querem que eu tenha êxito na vida? Que isso daí vale para qualquer objetivo, né? Então, o que eu preciso entender? Quem são as pessoas, né, que eu preciso ter por perto? E quem são as pessoas que eu preciso me distanciar? Né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, eu estava indo super bem, mas não sei o que aconteceu. Será que tudo aquilo que eu estou escutando, né, está fazendo parte da minha vida? Então, eu preciso entender que muitas vezes eu vou precisar dizer não, né, para alguns lugares e começar a frequentar outros. E é engraçado que quando
essa coisa da alimentação, a gente vê muito isso no Reset, né, Carol? Como incomoda as pessoas se tem uma pessoa se alimentando bem. É isso que você falou, ai, pra que isso? Para! Ai, foi pra comer, a gente vai morrer mesmo. Ai, nossa, fulano foi assim a vida inteira, olha aí. E eu falo, nossa, e agora vendo a outra pessoa comendo um lanche todo dia, uma coxinha no café. A pessoa está se matando aos poucos, mas não incomoda ninguém. E é o que a Carol falou no começo, essa inversão mesmo de valores. Isso em tudo, né? Que está acontecendo. Esse é só um exemplo que a gente está falando de alimentação. Mas como é difícil. Porque até dentro da casa o marido fala, ah, por quê? Você nem vai conseguir. Ah, para! Gente, por isso que o grupo, gente, eu acho que funciona muito bem, porque no grupo, tá né, todo mundo, tá né? todo mundo Mesmo no mesmo objetivo e ali, né, se relacionando, então eu acho que isso fortalece. Por isso, ontem mesmo, né, na live de ontem, eu falei que eu percebo que a adesão é muito maior quando é em grupo do que na consulta individual. Então, é bem de encontro ao que você falou, Marília, é o ambiente, né? Os objetivos, entendeu? As pessoas, entendeu? Com o mesmo pensamento, com a mesma consciência. Muito bacana, gente. É uma rede, né, que se forma aí de fortalecimento. Exatamente. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Que a gente tá falando? Vocês estão quietinhos, mas eu vi que mandaram umas borboletinhas ali. Isso aí, pessoal do Desafio Metamorfose. A gente fala bastante, né? Mas é um assunto muito gostoso, né? E que até assim, na minha cabeça, a Marília falando, muita coisa já tá abrindo, né? Que parece que você consegue enxergar melhor, visualizar aquilo que estava te atrapalhando. E aí, falei de objetivos já, né? Mas agora eu vou falar das prioridades, né? A gente vai para o quinto ponto aí, que são prioridades. E aí, o que acontece aí? Nossa, mas parece que já falou disso. Não. Sabe por quê, gente? A prioridade na nossa vida, e muitas vezes, o que acontece lá em janeiro, né? Por que muita gente já se distanciou, assim, da meta total? Lá na meta de janeiro, eu quero alcançar isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Por que hoje, né, muitas vezes tem metas lá que você nem lembra que se colocou lá no papel, ou você falou, esse ano eu vou fazer diferente, né? Gente, prioridade, eu tenho que entender que prioridade é pouco. É pouco. A pessoa tem uma lista de prioridades infinita. Aí, será que eu consigo? Se eu estabelecer 4 prioridades por ano e conseguir, é bastante, gente. Se for lá, falar, nossa, eu conquistei 4 coisas assim na minha vida esse ano, né? Todo ano eu faço uma lista de prioridades e uso a regularidade, né? Para eu entender que eu vou andar, eu vou correr, eu vou rastejar, mas eu vou chegar lá, né? Então, é aí que eu conquisto os meus objetivos. E aí, o que acontece? O que realmente é prioridade para você? Né? O que é prioridade? Não é você colocar uma lista gigantesca de coisas que você queria. Só que isso daí, muitas vezes, né, eu vou ter que dividir em anos isso daí. Né? Então, para esse ano de 2023, o que é prioridade? Eu costumo ter 4, né? E não estou falando que é receita de bolo, cada um vai colocar um número de prioridade. Mas eu tive pessoas, né, que passaram pela mentoria e colocaram uma prioridade. Por quê? Porque eu falei, olha, você já está estudando, você já está fazendo isso, você já está tendo esse compromisso. O que entra aqui? De verdade, que dá para cumprir, né? Então, assim, não adianta eu ter uma lista gigantesca e chegar no final do ano e me frustrar. Pensar, nossa, não fiz nada. Sabe aquela pessoa que fala, esse ano não fiz nada? É aquela pessoa que tinha milhões de coisas na cabeça, e essas milhões de coisas, milhares de coisas,
elas geram em você somente ansiedade. Porque não dá para começar, é tanta coisa, porque é tudo no mesmo horário. Né? Muitas vezes eu tenho que fazer 200 coisas em 24 horas. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter inteligência, né? E noção de tempo. Será que dá tempo de entrar isso daqui na minha vida? Ou será que uma prioridade para eu chegar no final do ano lá e falar assim, a gente está falando do projeto de vocês, do desafio. Eu consegui o estilo de vida saudável esse ano. É ótimo, já está ótimo. E ano que vem, aí eu já criei esse hábito. Minha vida já é uma vida saudável. Qual que é o próximo? A regularidade, né? A rotina. Oi? Já condiciona na rotina. Já criei essa rotina. É como escovar os dentes. Né? Eu acordo e já começo ali o meu ritual ali de vida, né? Vida saudável. Porque aí se tornou uma coisa simples para mim. Porque já entrou na minha rotina, eu já me acostumei, ponto. Aí ano que vem eu estabeleço outra coisa. Né? Muitas vezes, eu tenho muita dificuldade porque eu já tenho muita coisa para fazer. Estabelece 2 prioridades na vida só para esse ano, né? Você pode ter a longo prazo, eu quero isso, eu quero aquilo, pode. Só que quando eu encho, e é igual vocês, pegue no trabalho de vocês e coloque assim 30 coisas para fazer naquele dia. Você não vai terminar nenhuma, você pode ter certeza, porque você vai começar todas. A tua ansiedade vai fazer você dar início em tudo. É dar play em tudo. Né? Eu dei play em tudo. Só que eu não vou voltar lá mais. Porque a hora que eu dei play na última coisa, deu a hora de voltar para casa. E como que eu volto para casa? Me sentindo um fracassado. Por quê? Eu não fiz nada. Porque quando eu começo, eu não fiz, eu só comecei. Então, quando eu tiver na minha cabeça, né, que concluir que seja uma coisa por dia, uma coisa ali na minha semana, né? Então, eu posso dividir as coisas que eu quero. Nesse dia eu vou fazer isso, nesse eu vou fazer aquilo. Uma prioridade pessoal por dia, eu dou conta. Mas será que 5, 10, né? Será que isso é possível, né? E existe até um estudo sobre tempo, né? Quanto tempo para manter a minha saúde bucal, né? Em perfeito estado ali, a minha saúde bucal ótima. Quanto tempo que eu demoro para malhar por dia ali, para eu ter um corpo legal, para a minha vida. Gente, nós precisávamos, e foi feito esse estudo, de 48 horas acordados para dar conta de tudo. Então, não é possível. O que é possível é eu estabelecer prioridades. E eu falo muitas vezes nem no plural. É uma prioridade. Mas é isso mesmo, né? Você ter e conseguir, e aí, seja algo que consiga. Porque às vezes a pessoa, né? A gente está falando já de desafio, enfim. Quero emagrecer 10 quilos nessa uma semana com a gente, né? Não vai, tem que ser algo que você consiga, né, atingir. Então, assim... E como a Marília falou, a gente dividir, né, às vezes, entendeu? Esse grande em pequenas fracional, né? Partes e conforme vai conseguindo, a gente vai... Isso que o Eduardo mostrou para nós. Por isso que a gente até colocou um planner, que é uma ferramenta, e a gente pediu para o pessoal, que é realmente para usar. Tem o planner, que ele vai ajudar a pessoa, né? Tem as prioridades, né? Então, para manter isso. Muito bom. E é para a pessoa também não ficar perdida, né? Porque muitas vezes, nossa, o que será que dá para fazer? Hoje não deu tempo de nada e amanhã também não dá, porque eu não tenho ali a questão da agenda, né? A agenda, um planner que ali vai me orientar o que eu tenho que fazer naquele dia. E vamos lá agora para o nosso último item aí, para se manter no foco, é a autocompaixão e a espiritualidade, né? Aí eu falo para vocês assim, o que é a espiritualidade? Né? É o entender
né? Eu colocar aí na minha cabeça que tem momentos da minha vida e tem situações da minha vida que realmente não depende de mim, né? E quando eu tenho fé, e eu não estou falando de nada agora, né? No sentido de influenciar vocês, quando eu tenho fé, né? Quando eu tenho a minha espiritualidade desenvolvida, eu sei que o que eu não consigo resolver, né? O que eu não consigo resolver, aquilo que muitas vezes eu gostaria que acontecesse, que não depende daí do meu esforço, da minha regularidade, né? E até mesmo para manter o meu emocional ali com uma certeza que as coisas vão dar certo, é só a espiritualidade que vai trazer para você, né? Nesses momentos que eu fico sem chão, muitas vezes eu tô sem força para continuar ou para pensar que vai dar certo, né? Muitas vezes eu tenho que fortalecer a minha espiritualidade. E a questão da autocompaixão. O que é autocompaixão? A Francine começou aí a live falando da questão dos coelhos que recebiam amor. Eles tinham um desenvolvimento muito melhor, né? Existem estudos que a pessoa ela só vai ter motivação, né? A pessoa só vai conseguir, até a criança, ela só consegue aprender quando ela tem um ambiente favorável ali. Porque senão o que ela faz? Ela vai repetir aquilo que o outro está falando, mas aprender mesmo, o processo de aprender, o processo de mudança, ele depende do quê? Do amor e da compaixão. E o que é ter autocompaixão? É olhar para você como você olha para os outros. Tem horas que você precisa de ajuda. Tem horas que você não está bem. E por que quando você não está bem, você se julga, você se acha fraco, você já quer desistir de você? Gente, a primeira pessoa que não pode desistir de você é você mesmo. Eu tive uma fase na minha vida muito difícil, mas assim, extrema. Eu lembro que eu olhava no espelho e eu falava para mim, eu não desisto de você, porque parece que o mundo tinha desistido de mim, né? Tudo estava assim, péssimo. Só que eu olhava para mim e eu pensava, eu não desisto de você. Enquanto eu estiver viva, olha que frase. Enquanto eu estiver viva, eu vou lutar por você. E para você vencer. E aí eu falo para vocês, a caminhada não foi fácil. Mas quando eu falei, eu vou pegar na sua mão e eu vou tirar você daí, eu consegui. Por quê? Quando eu não estava bem, o que eu dizia para mim? Vamos levantar? O que você quer conquistar hoje? O que você quer lá na frente? Você vai morrer para o seu objetivo? Ou você vai contar uma história de que ninguém acreditava em você, só você, e mesmo assim você venceu, né? E hoje é essa história, né, que me fez, né, conquistar tantas coisas na minha vida, né? Pode ser muito pouco para os outros, mas para mim que não tinha nada, absolutamente nada, eu não tinha nenhuma pessoa que acreditava que aquilo ia dar certo. Era só eu. Porque às vezes até eu contava para alguém, mas a pessoa falava, ai, mas é difícil, né? E eu conto assim, eu acredito que uma história que impacta muito, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu já pensei até em excluir meu Instagram, porque eu tive 2 vezes já minha conta hackeada, né? Mas foi através do Instagram e de um vídeo bem caseiro, né? Eu tenho esse sotaque. E muitas vezes a gente acha assim, eu no caso, né? Eu pensava assim, nossa, minha voz é tão esquisita, né? Quando eu falo, parece que todo mundo olha assim, né? Porque é uma voz diferente, né? E eu lembro, né, que quando a pessoa abriu o vídeo ali, que apareceu como sugestão, a pessoa falou, nossa, que voz diferente, eu vou escutar. E foi através da minha fala ali, né? A pessoa entrou em contato comigo de uma editora em Brasília que eu nem imaginava, né? E foi ali que muitas portas se abriram para mim, né? Através do quê? De eu pensar assim, minha voz pode ser, não é a mais bonita do mundo,
mas é uma voz muito, muito diferente, né? E eu pensei assim... né? E aí, o que aconteceu? É muito diferente, então chamou a atenção. E aconteceu o quê? Eu fui convidada para escrever um livro onde tinham 37 especialistas do Brasil inteiro em desenvolvimento humano. Fiz um teste, né? E consegui entrar, né, para a editora lá, escrevi o meu capítulo, e daí o meu livro da vida muda, né? Porque ali eu consegui todas as oportunidades. Chegou um dia na minha vida e eu falo para você não desistir de você, nem dos seus objetivos, que era só eu que acreditava em mim, mas ninguém. Eu não desisti de mim. E chegou uma hora, né, que eu olhei para minha vida quando começou a dar tudo certo, que eu olhava na minha lista coisas impossíveis que eu queria muito. Eu olhei, né, e sempre eu tenho essa lista antiga para eu ver que eu consegui cumprir todos os propósitos, mas assim não teve um que eu falei, não, esse eu não consegui. Por quê? Porque eu estabeleci as prioridades, poucas prioridades, mas que iam mudar a minha vida e que iam fazer da minha vida hoje uma missão, né? Porque eu levo hoje minha profissão como uma missão. Eu acredito que nesse processo, né, onde você se propõe aí, você só vai conseguir chegar até o final se você olhar no espelho e falar: todo mundo pode desistir e achar que você não consegue, mas eu aqui estou aqui para não deixar você desistir. Sabe por quê? Todo dia eu estou com você, eu vou com você em todos os lugares e eu vou lembrar você do seu propósito toda hora. É bem isso, não desistam de vocês, tá vendo o que a Marília falou? Então, assim, sair da zona de conforto é ruim, né? Porque tá gostoso ficar ali. Só que quando você vê o final, quando você chega, né, no seu objetivo, você fala, é muito mais prazeroso. Você vê, caramba, eu consegui, eu tropecei, eu caí, eu levantei, caí de novo, mas deu certo. Então, assim, é muito mais gostoso do que você, poxa, ficar frustrada por não ter conseguido o primeiro obstáculo, você já, deixa quieto, vamos. Então, assim, realmente isso, não desistam, a gente é nós por nós mesmos, né? Por aí. Então, assim, ainda mais agora no mês das mulheres, então, mulherada, tenham essa autocompaixão, como a Marília falou. Marília, que live maravilhosa, viu? Com certeza. Nossa, quanta coisa, foi muito gostoso esse bate-papo aí. Espero que o pessoal também tenha gostado. Eu já fui cliente da Marília, né, Marília? Meu filho foi cliente, a Marília sabe o quanto eu admiro muito você, e eu tinha certeza, entendeu, que você ia trazer, entendeu, essa riqueza, entendeu, de informação, entendeu, de sabedoria aí para o pessoal do Metamorfose. Muito obrigada, Marília, foi maravilhoso, né, Fran? Nossa, valeu muito a pena, como eu falo, a gente apresentou para o pessoal do Metamorfose, para nós também. E eu vou até buscar o nosso caderninho, que eu tenho até hoje, as minhas anotações. Eu quero ver o que eu conquistei, mas eu sei que eu melhorei muito, né? Porque eu era tal que queria ser a boazinha, né? A dependência emocional, né? Mas eu falo, por isso que é importante a gente participar, né? Assistir essas lives, que a gente aprende muito e vira muitas chaves. Muito obrigada, Marília. Deus abençoe muito você e a sua vida. Verdade, Marília. Muito obrigada aí por você dispor um pouquinho aí do seu tempo para passar essa riqueza que foi de live, de muito conteúdo. Eu amei, espero que o pessoal aí também tenha gostado. Está anotado aqui, amanhã eu coloco no grupo lá pro pessoal, né? Vamos colocar esses 6 pontos aí. E pessoal, quem não segue a Marília, segue lá a Marília, depois você coloca o seu Insta aqui pro pessoal te conhecer um pouquinho mais, né? Quem ainda não conhece. E quem sabe já ser o seu, como é que fala? Paciente? Não é? A Marília é psicanalista, né, Marília? A Marília foi psicopedagoga do meu filho, né? Então, assim, eu conheço a Marília de longa data, chamei ela já para vários eventos, né?
Olha, começamos a segunda bem, hein? Que segunda-feira boa, hein? Quanta riqueza, quanto conteúdo. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, Marília? E eu que agradeço. Esperamos ter outras oportunidades. A gente vai estar te chamando, viu? Agora aguente nós. Com certeza. E para finalizar, né, tem essa frase aí com vocês. Tudo pode ser desfavorável aí para você começar qualquer coisa na sua vida. Só que a pessoa que você precisa se tornar, né? Essa pessoa vai fazer muito bem para você e para as pessoas que você ama. Então, muitas vezes vai gastar um tempinho a mais com você, mas lá na frente você vai entender. E se ninguém acredita em você, seja você a pessoa que vai incentivar você mesmo. Você é quem precisa nunca abandonar você mesmo, porque a gente vê o abandono nas pessoas, né, quando elas já esquecem delas, né? Elas deixam tudo para trás. E eu falo para você o seguinte: você também merece ser feliz, como essas pessoas que você está lutando para que elas sejam felizes, para que elas vivam mais confortável. Você também é merecedor. Então, desperte esse senso de merecimento e nunca desista de você. É isso aí. Um beijão, então. Até a próxima. Boa semana para você e feliz Dia das Mulheres. Igualmente. Deus abençoe vocês. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, amei essa live. Adorei também, Nossa, gente. mãe, quanta coisa aí. Virou a chave, assim, até para mim, muita coisa. Então é isso, pessoal. Quem ainda não tá no grupo, corre lá no meu feed, tem um link, Desafio Metamorfose, é gratuito. Então, assim, se você busca mudar a sua vida, né, melhorar, seja emagrecer, ou seja melhorar a sua saúde, então entra lá e venha participar com a gente nessa uma semana. Né? Tem o plano alimentar da Carol, que a gente falou, tem e-book, então tem muita coisa boa. Tem o nosso conhecimento lá para vocês também. Amanhã tem convidado especial de novo. É uma semana, gente, muito rica, né? Então, é um presente nosso do Reset para vocês, né, Carol? Cola aqui na gente até amanhã, gente. Então, pessoal, beijo, até mais.